Olá, amigos. Eu sou Natalina Guinoni, hoje com o programa Constelações Sistêmicas Familiares, e nós vamos falar hoje de um assunto que interessa a todos, sem exceção, que é relacionamento de casal. E hoje eu vou fazer o programa também de uma forma um pouquinho diferente, como sempre, eu procuro fazer de uma forma diferente, né? Mas hoje eu pedi para nas minhas redes sociais, os meus grupos, né? Que quem tivesse alguma pergunta acerca de relacionamento de casal, pudesse fazer, que eu ia tentar responder o máximo possível. E eu vou dizer que me surpreendeu, porque eu fiz essa pergunta, eu coloquei isso às 15 horas, né? E tem bastante pergunta para responder. Então, nós vamos fazer assim. Eu vou iniciar com a parte dos slides, explicando um pouquinho as constelações familiares, olhando para os relacionamentos de casal. E depois, então, eu vou tentar responder o máximo possível de perguntas. Hoje nós temos o programa Para que o Amor Dê Certo. Então, a vida é concebida a partir de um casal. E um casal é um homem e uma mulher. O que nós queremos dizer com isso é que é preciso que haja uma concordância de que a vida não pode chegar de outra maneira que não seja a partir de um homem e uma mulher. Nós vamos hoje dedicar esse problema a casais héteros. Todas as formas de amor são possíveis e são válidas, mas em específico para casais que geram filhos, nós precisamos de um homem e uma mulher. E hoje nós vamos falar relação entre um homem e uma mulher. Então, qual é o primeiro casal? O primeiro casal são os nossos pais. Tudo que nós temos e tudo que nós somos é o que nós trazemos a partir do nosso pai e da nossa mãe. Isso significa que tudo que eu trago a partir da minha família de origem vai somar com o que o meu marido vai trazer na sua família de origem, e no momento que nós tivermos os nossos filhos, isso tudo será somado e passado adiante através dos nossos filhos. Ok? Então vejam aqui, ó. Quando nós casamos, é o que eu acabei de falar, quando nós casamos, os sistemas se fundem e um passa a compensar o sistema do outro. Então vejam aqui nessa foto, um casamento muito lindo, onde há um casal e ao seu lado seus pais. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que é muito comum que nós percebamos que quando alguém busca, uma mulher, quando busca um homem, ela busca para compensar algo na sua família de origem. E ele, algo também na sua família de origem. E os dois se juntam para juntos resolverem situações mal resolvidas em seus sistemas familiares. É muito comum isso. Então, nós procuramos muito comumente um par que possa nos trazer como referência a nossa família de origem, seja por fidelidade ou por compensação. Para que o relacionamento dê certo, o homem deve honrar o seu masculino e respeitar o feminino. A mulher deve honrar seu feminino e respeitar o masculino. O que quer dizer isso? Quer dizer que o homem tem que ser um homem diante de uma mulher. E a mulher tem que ser mulher diante de um homem. Porque um homem busca na mulher o feminino que ele não tem. E a mulher busca no homem justamente o masculino que ela não tem. Isso significa que um homem que é muito feminino diante de uma mulher, num primeiro momento a mulher pode até achar interessante, mas a mulher busca e ela precisa se completar, porque a mulher se completa quando ela encontra no seu parceiro o masculino que ela não tem. E o homem é a mesma coisa. Assim eles se completam. E o homem, então, é o que nos coloca dentro de uma mulher para a gestação, para gerar um filho. Isso significa que nós só podemos ser completos quando nós temos um masculino e um feminino, ambos integrados. Vejam isso, que isso é muito interessante, tá? E dentro dessa dinâmica, a gente vê que muitos relacionamentos afetivos começam a dar errado, não vamos dizer bem assim, mas eles começam a ter conflitos a partir dessa dinâmica. O menino nasce na esfera da mãe
e se encanta com o feminino. Já a menina nasce na esfera do pai e se encanta com o masculino. Eu vou voltar o slide para que vocês observem as figuras. Então, aqui um menino que está aqui beijando a mão da sua mamãe, que para ele ela é uma rainha ou uma princesa. O que acontece aqui é que esse menino, ele se encanta com o feminino que ele não tem. Então, o menino, e vocês já devem ter ouvido falar muito naquilo que se diz assim, ó, o menino nasce e ele é da mamãe, e a menina é mais do papai. Já devem ter ouvido falar muito nisso. E realmente isso acontece. Então, por quê? Porque o menino, ele vai olhar para a mamãe dele, e a mamãe tem todo aquele feminino que ele não tem, então ele vai ficar encantado com a figura da mãe. E para ele, ela é uma princesa, uma rainha, é um estereótipo ao qual ele fica realmente encantado. Freud já explicava isso no complexo de Édipo e de Electra. Então, se o menino nasce na esfera da mãe, é preciso que lá no final da sua meninice, ele possa voltar à esfera do pai, para que ele possa aprender junto com o pai a honrar o seu masculino, porque um menino que permanece na esfera da mãe é um menino que talvez fique um pouco mais feminino. É um menino que pode ter questões e conflitos de gênero, e também pode ser um menino que vai ter a mãe ainda como sua rainha, e nenhuma mulher vai lhe bastar, porque a mãe vai ser sempre a melhor mulher do mundo, e isso é complicado. Podemos ter aí um Dom Juan, que poderá passar muitas e muitas mulheres na sua vida, e sempre buscando em cada uma delas a perfeição da sua mãe. E então, provavelmente, ele não vai dar certo com as mulheres, porque nenhuma mulher vai chegar aos pés da sua mãe. Então, voltando lá para o slide da menina, vocês podem observar aqui que a menina, ela está diante do seu príncipe encantado, né? Então, a menina que nasce na esfera do pai, que ela se encanta com o masculino, e nenhum homem chega aos pés do seu pai. O que isso significa? Significa que lá no final da sua infância, essa menina deve voltar para a mãe, aonde com a mãe ela vai poder aprender a honrar o seu feminino, aprendendo coisas de mulher. Assim ela poderá ainda ter um homem e não identificá-lo com seu pai, porque o estereótipo de homem que ela vai ter, de perfeição, e que ela vai buscar, é o estereótipo do seu pai, e nenhum homem vai chegar aos pés do seu pai. Ela poderá passar muitos relacionamentos, ter muitos relacionamentos afetivos, mas em todos esses relacionamentos ela ainda vai buscar o seu pai, e isso significa que é muito difícil que um relacionamento para ela dê certo. Ok? Então agora nós vamos chamar os nossos apoiadores e já voltamos. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintegética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então com o programa Constelações Familiares, hoje sobre relacionamento de casal. Então, o que une um casal?
em primeiro lugar, o desejo sexual, a atração do casal pelo desejo, certo? E nós vemos que se existe uma colocação que pode parecer um tanto agressiva quando nós falamos sobre isso, mas para a vida, o sexo é mais importante que o amor. Porque o amor é o que mantém os relacionamentos. Porém, somente através do sexo é que a vida pode ser passada adiante. Então, em primeiro lugar, o que une um casal é o desejo sexual. Depois, o que mantém o relacionamento, então, vai ser o amor, um olhar convergente e os sonhos em comum desse casal. É o que vai manter esses relacionamentos. Quando nós falamos sobre relacionamentos anteriores, é preciso nós olharmos com muita cautela e muito respeito. O respeito aos relacionamentos anteriores começa com considerar todos os relacionamentos que nós já tivemos anteriores a esse que estamos no momento. O atual é o mais importante, com certeza, mas é preciso que se respeite e se dê o lugar para cada uma das pessoas que passaram pela nossa vida amorosa, podemos dizer dessa forma. Porque o que nós vemos aqui na questão dos relacionamentos anteriores é algo até bastante conflitante e preocupante. Quando algum relacionamento anterior ele foi desprezado, ou a mulher foi desprezada, ou esse relacionamento terminou de uma forma vulgar e sem que tenha sido dado o devido respeito a esse relacionamento, quando esse homem ou essa mulher empreendem num relacionamento novo e esse casal então vai ter filhos, nós vemos muito a dinâmica nas constelações familiares de que os filhos dessa nova relação, essas crianças poderão representar esse relacionamento anterior ao qual esse homem ou essa mulher tratou com desprezo. Então, essa criança que depois se tornará um adulto poderá não se relacionar bem com os pais, ambos os pais, ou um deles. Então, esse homem ou essa mulher poderá ter conflitos com esses filhos, porque ele vai estar representando o relacionamento anterior, e bem como também esse filho ou essa filha poderá não ter sucesso no amor, por estar representando alguém que foi rejeitado lá atrás por esse pai, por essa mãe. Então, é muito importante que a gente olhe para os relacionamentos anteriores, respeite, e quando a gente venha a concluir, a dar um ponto final numa relação que já está fardada ao fracasso, né, que seja ponderado todos os pontos para que seja terminado de uma maneira honrosa, para que ambas as partes consigam seguir adiante numa nova relação e essa nova relação poder ter sucesso também. Nós temos aqui, então, um poema aqui do Bert, tá, que é muito interessante aqui, que é assim, ó: para que o amor dê certo. Então, eu vou ler esse poema para vocês. Para que o amor dê certo, é preciso que exista equilíbrio sistêmico. Para que o amor dê certo, é preciso que esse seja mantido por uma ordem. Para que o amor dê certo, é preciso que haja concordância com o outro, exatamente como ele é. Muita gente julga que o amor tem poder de superar tudo, que é preciso apenas amar bastante e tudo ficará bem. Para que o amor dê certo, é preciso que exista alguma outra coisa ao lado dele. É necessário que haja o conhecimento e o reconhecimento de uma ordem oculta do amor. Este é um poema do Bert Hellinger, ok? Então, o que eu tinha basicamente para passar para vocês hoje era isso, porque como eu recebi muitas perguntas, eu gostaria de abrir agora essas perguntas e conseguir responder elas todas. E a partir das minhas respostas a essas perguntas, nós vamos conseguir entender muitas dinâmicas que ficam ocultas através dos conflitos amorosos ou das desordens do amor.
Eu vou, então, ler algumas perguntas para vocês, está bem? A primeira pergunta que veio, então, para mim foi a seguinte: Nath, eu me chamo Márcia, eu estou mudando os nomes aqui, tá? Para manter o cliente de forma anônima. E no meu relacionamento, eu vejo que faço um papel masculino, o papel do homem, desta relação. E eu gosto de fazer o papel do homem. Estaria errado eu ficar nessa postura mais masculina e meu marido na postura mais feminina? Então, Márcia, eu acredito que aqui você diz então que está assumindo uma postura mais masculina na relação. É bem provável que o seu marido esteja buscando o seu pai, o pai dele, tá? O pai dele. E você esteja buscando a sua mãe, porque conflitos que a gente possa ter ainda em relação aos nossos pais, a gente vai tentar resolvê-los buscando um homem que sane, que possa sanar esse conflito que nós temos com a nossa mãe ou com o nosso pai e vice-versa. Então, se está bem para o casal que você faça o papel masculino e ele fique mais no papel feminino, se para o casal está certo, está tudo bem. A única coisa que eu posso dizer para você que pode ficar conflitante é que quando vocês vierem a ter filhos, essas crianças podem não ter uma referência muito boa ou muito, como é que eu vou dizer isso para vocês? A referência que elas vão ter de masculino e feminino pode ficar meio contraditória aí. Elas podem ficar meio perdidos ou podem ter conflitos de gênero, tá? Então, fica aí essa resposta para a Márcia. Então, vamos ver aqui mais uma pergunta. Olha só essa aqui, muito interessante. Nath, eu sou o pai de uma moça de 27 anos. Minha esposa faleceu quando ainda era criança. E eu e minha filha vivemos na mesma casa e apesar de fazer mais de 20 anos do falecimento da minha esposa, nem eu nem ela conseguimos manter um relacionamento por muito tempo. O que pode estar acontecendo? Nossa, que interessante isso, né? Eu poderia dizer para esse pai, em primeiro lugar, você e sua filha se bastam, vocês não precisam de mais ninguém, né? Então, na realidade, esse homem está buscando a mãe dele, o que, assim, a gente pode olhar de uma forma mais generalizada, né? Dentro das dinâmicas, é que esse homem estaria buscando a mãe dele, e esse papel de mãe está sendo assumido por essa filha, que perdeu a mãe muito cedo, né? Então, ela assume o papel da esposa e também da mãe, do pai dela. Ela é a própria avó dela mesma. E como ela assume o papel da esposa do pai dela, é óbvio que ela não vai conseguir ter nenhum relacionamento afetivo com o homem, porque o pai dela é o perfeito, né? O homem perfeito. Então aí os dois se bastam, mas com certeza dentro de um envolvimento sistêmico aí, de um emaranhamento sistêmico bem complicado. Então eu sugiro a esse senhor que escreveu isso para mim, né? Que está como filho dessa moça, né? Que seria bom ele vir constelar para ver qual é a ligação ainda que ele precisa ainda da mãe dele, né? E tá com a filha dele ainda no papel de mãe dele. Nath, como é possível ficar aberta para o amor novamente depois de um casamento de 18 anos que já terminou? Bem, para essa cliente, eu vou dizer para ela, em primeiro lugar, você tem que fazer as pazes com os seus pais, ok? Até porque eu conheço um pouquinho a história dessa cliente, né? Fazer as pazes com esses pais, porque essa cliente em específico que me mandou essa pergunta, eu sei que teve algo muito conflitante com a mãe quando criança, né? E agradecendo esse relacionamento, por mais doloroso que tenha sido o término dele depois de 18 anos, né? Por tudo que aconteceu, porque não houve só momentos ruins. Se ele durou por 18 anos é porque muita coisa boa aconteceu. Então, em primeiro lugar, fazendo as pazes com seus pais. Depois, agradecer ao relacionamento esse que se findou depois de 18 anos, para que possa ficar aberta a um novo relacionamento, tá bom? Agora, então, vamos mais uma vez para os intervalos e na volta voltamos com mais perguntas, então.
Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintergética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos agora então com o programa Constelações Sistêmicas Familiares, hoje falando um pouquinho de relacionamento de casal e respondendo muitas perguntas aqui de pessoas que me mandaram, conhecidos meus, alguns clientes. E vamos para mais uma pergunta então. Essa pergunta então que eu recebo de uma cliente, é uma mulher, ela me pergunta assim: gostaria de saber como lidar com o meu caso. Estou há 15 anos namorando um homem que tinha uma relação anterior. Eu não fui a causa da sua separação, trato muito bem as suas filhas, mas elas não me aceitam e por isso ele não me assume. Ele não assume. Há 15 anos ela está em relacionamento com esse homem e ele não assume a relação com ela. E nesse caso eu vou responder essa pergunta para a cliente que mandou, eu não vou nem olhar para o caso deste homem, eu vou pular essa parte, tá? Eu vou responder diretamente para essa cliente. É preciso que se veja, eu vou chamar você de Márcia, tá? Márcia, é preciso que você olhe no seu sistema familiar qual é o envolvimento sistêmico que você tem, a quem você está a serviço no seu sistema familiar, por quem você está há 15 anos numa relação que não te assume. Não sei se você consegue fazer esse link. Pode haver mulheres que não foram assumidas nesse sistema familiar. Você pode estar sendo fiel a alguém da família. Você pode estar compensando alguma culpa pessoal sua sobre um relacionamento anterior. As dinâmicas podem ser muitas. Então, eu diria, uma pergunta que fica aqui para você é: a quem você está a serviço no seu sistema familiar para estar se submetendo a uma relação a qual você já está há 15 anos, e se você me traz essa questão é porque você não está satisfeita e esse homem não assume você, está bom? Então dá uma olhadinha aí, qualquer coisa a gente conversa aí e abre uma constelação para você. Vamos dar uma olhada mais numa pergunta aqui. Eu tenho mais um áudio que eu recebi de uma pessoa, tá? Que também é muito interessante. Eu vou colocar para vocês ouvirem e vou responder. Oi, Nath. Sobre o que tu mandou ali no grupo, eu não sei se tu vai falar alguma coisa, mas no sentido assim, por exemplo, no meu caso, né? Eu sinto que eu, como filha, ocupei o lugar da minha mãe, entende? Aí hoje eu sinto que isso reflete no meu relacionamento, porque parece assim que eu procuro, claro, né? Eu procuro meu pai. Eu quero que meu marido seja como meu pai, né? E daí eu não sei, tipo, eu queria que tu, de repente, se tu vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como que reflete no relacionamento esse sentido, né? A filha ocupar o lugar da mãe, enfim, no relacionamento. O que foi bacana é que depois desse áudio ela me mandou um outro dizendo assim: isso ficou muito claro para mim depois que eu constelei com você. E aí, se ela olhar lá em um dos slides, né, onde a filhinha
a filhinha do papai, né? Ela tem o papai como o homem perfeito e nenhum outro vai substituir o pai dela. Então, eu acho que eu já respondi a pergunta para ela, ela já entendeu. Ela tendo consciência disso, ela vai saber muito bem, né? Que ninguém substitui o pai e os papéis aí são diferentes. A gente se fala segunda-feira, com certeza. Para essa cliente, um beijo muito carinhoso, que eu tenho muito carinho mesmo por ela, né? E... então fica a dica, né? Ela já tomou consciência. Pode ter certeza que ela já está tendo um outro olhar sobre isso. Eu não tenho dúvida disso. Tá bom? Já terminamos o nosso tempo. Foi até bem pouco tempo, né? Tinha mais perguntas para ler, mas eu não consigo. Então deixem suas perguntas, tá, pessoal? Que nós vamos, assim, a partir dos próximos programas, a gente vai tentar responder o máximo possível de perguntas para todo mundo, tá bom? Um beijo grande e ótima semana para vocês. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, simpegética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades.